Olá aos nossos amigos e amigas do podcast, o seu podcast de variedades jurídicas. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, num tema muito atual, para que nós possamos aqui debater com os nossos professores, componentes da nossa mesa, do nosso time, sobre assédio no ambiente de trabalho, assédio nas relações de trabalho. Muito bem-vindo, professor Lucas Reis. Que prazer recebê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, Thiago. Estou muito feliz, viu, de ser convidado para participar desse podcast com pessoas tão seletas e grandes amigos como vocês, né? E já adianto que é uma temática muito legal, tá em alta agora, tem lei nova aí e vamos debater porque as pessoas precisam se informar, precisam entender, precisam se conscientizar que tá vindo muita coisa diferente. É verdade, muito importante mesmo. Willy, tudo bem? Bem-vindo, Willy. Boa tarde, bom dia, boa noite. Sei como nossos convidados estão, né? A todos e todas, é um prazer mais uma vez estar aqui, reunido nesse seleto grupo. E dessa vez, na presença do ilustre Lucas Reis, meu amigo, brother e, detalhe, grande conhecedor do assunto. Verdade. Nas relações de trabalho. Principalmente quando se fala em assédio nas relações de trabalho, eu já lembro, Lucas Reis. Virou referência. Virou referência. Não, mas é verdade. Tá na hora de lançar um livro, né? Verdade, e, por né? favor, tá na hora, hein? Verdade. Precisamos ocupar as bibliotecas de todas as faculdades de Direito aí, com o seu nome. É um prazer, viu? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Willy. E, professora Cláudia, se apresente, Com certeza. e, por favor, apresente também academicamente o nosso convidado. Claro, com muito prazer. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, como diz o Willy. É um prazer enorme estar aqui de novo. Vou pedir para que vocês nos acompanhem aí, interajam com a gente, façam os seus comentários, curta, compartilhe. Quero cumprimentar de novo meus amigos, Thiago e o Willy. Muito bom estar com vocês sempre. E cumprimentar especialmente o Lucas Reis, nosso amigo mesmo, advogado, professor. Lucas é um querido, sempre disponível para conversar com a gente. Quero te agradecer por isso, viu, Lucas? Eu que agradeço. Você sempre vem com um conteúdo muito relevante para a gente. O Lucas, de fato, é uma autoridade no direito. Quando a gente fala em direito do trabalho em geral, a gente lembra do Lucas Reis. Em especial, quando a gente trata desse tema que é tão denso, que é a questão do assédio. Então eu vou apresentar aqui o Lucas Oliveira dos Reis Souza, nosso amigo, advogado, professor. Ele é mestre em Direito do Trabalho, é especialista em Direito Laboral Global, especialista em Neurociências e Comportamento. E o Lucas Reis também é um grande articulador das redes sociais, a gente sempre fala. É o nosso influencer preferido. Não é blogger, não é influencer. É influencer. Blogger, né? Vou chegar lá um dia. É uma autoridade. Lucas, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, por abrilhantar o nosso programa. Muito feliz pelo convite, viu? Muito feliz mesmo. E eu muito honrada por você ter aceitado. E eu quero começar, né, o assunto, antes da gente entrar mesmo no cerne da questão do assédio. Eu quero que você fale um pouquinho sobre, que você contextualize essa questão do assédio, porque muitas pessoas fazem confusão. O que é assédio? A partir de quando começa o assédio? O que é o assédio sexual e o assédio moral? Como é que se dá esse assédio dentro do ambiente de trabalho e como é que ele se configura? Pois é. Nós tivemos durante muito tempo várias doutrinas tentando explicar a conceituação do assédio, e isso já há mais de 50 anos, viu? Para poder diferenciar o que era assédio, o que não era, o que era dano moral, o que não era. E tivemos uma lei agora que tratou especificamente sobre o assédio, mas, pasmem, não trouxe o conceito de assédio ainda. Então, a área trabalhista, nós sabemos que é uma área diferenciada das demais áreas. Na trabalhista pode tudo, né? No processo penal é um pouco diferente, civil é muito mais matemático. Na trabalhista é uma dinâmica assim, muito grande. Existe um artigo na CLT que dá poderes de Grayscon para os magistrados, que é o 765. Então o magistrado acaba pegando um pouco do direito penal aqui, um pouco do civil, aplica de forma subsidiária no que é compatível, no que não é, enfim. Então, voltando a essa questão, não houve o conceito de assédio, mas nós estamos ainda buscando na doutrina e agora na Convenção 90 da OIT. Essa convenção inspirou essa nova lei, né, que é a Lei 14.457 de 2022, e com base nessa convenção, nós temos aí o conceito de assédio.
Porque durante muito tempo o assédio era aquela conduta reiterada que deixava as pessoas psicologicamente doentes, né? Então, eu, sei lá, de repente pegava no pé de uma pessoa, eu como superior hierárquico, aí a gente vai ver que assédio não é só do superior pro subordinado. Eu xingava aquela pessoa, tratava com chacota, famoso bullying, né, da nossa época. Acho que na nossa época nem tinha bullying, né? Não existia essas coisas. O termo não se usava, não né? se usava, né? Existia E a gente nem tinha essas coisas todas. Nossa, como eu fui... Se eu tivesse vivendo hoje com a minha idade lá, eu teria já sofrido de fato um bullying, teria processado todo mundo, enfim. Mas foi uma época boa, né? Foi uma época boa, nós não tivemos tantos problemas como hoje. E qual que é a sacada do assédio? Era a sacada do assédio. Essa conduta reiterada. E na justiça teria que se comprovar essa conduta reiterada, o que era difícil, era muito desafiador. Era praticamente uma prova diabólica, porque se o juiz não observasse ali aquela conduta reiterada, afastava e falava, ó, não foi configurado assédio, né, o assédio moral. E agora nós tivemos uma alteração com base na convenção. Um ato, Cláudia, Tiago e Willy, já é o suficiente para ser caracterizado como assédio. Porque o que está em jogo não é mais a conduta do agressor, do ofensor, mas é o problema que a pessoa vai desenvolver no ambiente violento. Porque uma conduta pode despertar gatilhos na pessoa e essa pessoa pode aparecer no outro dia praticamente e 100% doente. E a gente sabe que a doença da alma, que pode ocorrer pelo assédio, acontece pelo assédio, ela não se cura com uma injeção, com a medicação que você toma e já passa, que nem uma gripe, que nem uma febre. Ela tem toda uma situação que você precisa seguir, todo um tratamento psiquiátrico, psicológico e às vezes até espiritual, para quem acredita, para poder se curar, né? Então vejam, o assédio agora está dentro deste panorama, basta um ato só para ser caracterizado. As empresas são obrigadas agora a criar canais de atendimento para denúncias, tanto do assédio moral quanto do assédio sexual. E o assédio moral, pessoal, é essa conduta, aliás, é essa situação de ter só uma conduta, de eu xingar a pessoa, mas eu assediei, gritei com ela, é o suficiente. Só para vocês terem uma ideia, durante muito tempo eu carreguei uma crença de pessoas que gritavam comigo. Que eu tive tanto problema na infância, eu não sei exatamente se era minha mãe ou meu pai que gritavam. Mas se uma autoridade gritasse comigo, eu despertava um gatilho, Tiago, e lembrava daquela situação do meu pai, e eu tinha as mesmas características físicas, sabe? O corpo doía, uma sensação horrível de quando meu pai gritava comigo. Olha como que é estranho. Sim. Isso, né? Então, e as pessoas têm exatamente isso. Trazem esses gatilhos e acaba tendo afastamento previdenciário, né? Gera acidente de trabalho, depois tem o afastamento previdenciário, gera custo para o Estado e aí vai, fica doente, se mata, é uma bola de neve. Acho que eu falei demais, né, gente? Você tá aqui pra isso. Consegui conceituar pelo menos o assédio, né? A gente tá aqui para te ouvir, na verdade, né? Essa é a ideia. Quando a gente fala de assédio, o que vem em mente, a primeira coisa que vem em mente, não só na minha, como de todas as pessoas, que é sexual. Sim. Primeira coisa. Primeira coisa, sexual. Mas você mesmo colocou aqui, Lucas, que o assédio ele pode ser moral, sim. Tanto é que a pessoa que é traumatizada e, de repente, ela é ofendida moralmente dentro da empresa, ela vai desenvolver gatilhos. Talvez, Lucas, eu quero te jogar uma pergunta. Será que por falta de se conceituar o assédio, o legislador não ficou preocupado que, conceituando, ele poderia limitar o que seja assédio? Porque hoje em dia, por exemplo, se você fica no WhatsApp, que é o tal do direito à desconexão, sim, né? Você fica no WhatsApp da empresa lá, você sai, termina o seu trabalho, seu chefe te ligando, chamando, e você respondendo. E isso vai te gerar um desgaste emocional, que isso é uma forma de assédio. Sim. Isso seria... Falta a pessoa ficar conectada diretamente, terminou o trabalho e continua conectada ali nas redes sociais do trabalho, da empresa, WhatsApp, enfim.
Isso não seria assédio também? Não, e aproveitando já para você engatar. Por outro lado, quando o empregador, de alguma forma, neutraliza aquela... Não tem uma conduta ativa no sentido de xingar, ou de humilhar, ou de o que quer que seja. Que não precisa também só isso, né? Conduta omissiva ou comissiva. Quando o empregador simplesmente... E eu tô comentando isso porque esses dias lá... Teve a ocasião na faculdade em que eu estava numa banca de TCC e um aluno noticiou uma situação de uma empresa grande em que ele trabalhava, que uma das pessoas tinha um cargo altíssimo e aí sofreu um acidente, ficou paralítico. Quando foi na readaptação, eles colocaram a pessoa para exercer o cargo de telemarketing. Quer dizer, totalmente incompatível com a função que ele exercia. E ele comenta narrando essa situação, ele comenta a respeito do sofrimento que essa pessoa sentiu por ter sido rebaixada de cargo. Então eu queria saber, junto com a pergunta do Willy, essa conduta do empregador neutralizar o funcionário, como é que se verifica o assédio? Porque eu imagino que seja mais difícil até. É um pouco difícil, mas não impossível. Acontece bastante, viu? É muito rotineiro antes de trabalho. Começando pelo Willy, essa questão do WhatsApp, tem até um artigo que um médico da Previdência utilizou quando um trabalhador que é segurado foi lá fazer a perícia para poder ter um afastamento previdenciário por conta de problemas psicológicos e um problema na mão. Salvo engano, era tendinite. E aí, enquanto o perito estava lá dentro, olhando, e a gente sabe como que eles são super atenciosos, receptivos, né? Se alguém precisou um dia passar por perícia da Previdência Social, sabe que é muito legal passar. Mentira, viu, gente? Não é tão legal passar. Eu falei com tanto enfoque, né? Que parecia. Mas não é bem assim. E aí o perito laudou, dizendo que aquela pessoa não tinha nada, que ela não tinha nenhuma incapacidade e que, na verdade, ela tinha WhatsAppinite. E ele inventou, né? Criou uma condição legal que sequer existia, Thiago. E, de fato, aquilo... ele entendeu que como a pessoa estava muito tempo e a pessoa dava risada ainda. Diz que ele colocou no lado, né? Que a pessoa mexia, respondia alguém no WhatsApp e dava risada. Então, ele colocou como o problema sendo o WhatsAppinite. Que é um grande e mega... só sendo enfático, problema dos dias de hoje. O WhatsApp, se você responde muito WhatsApp, e hoje em dia é uma ferramenta de trabalho, Sim. se o seu superior te fica em cima, não te dá esse direito à desconexão, mesmo no seu horário de intervalo, que é o horário formal para você ter essa desconexão, né? O empregador não pode te importunar nesse momento que você está descansando. Então, não tenho dúvidas que isso é caracterizado como assédio. Até gerente? Até tudo. E lembrando, Willy, que nós temos vários tipos de assédio, até para justificar a sua pergunta, né? Pode ser gerente, o gerente sendo ali assediado. Esse assédio ele pode partir tanto do gerente, que é o cargo superior a... eu acho que nem existe essa palavra, né? Superioramente, não existe, né? Não. Superior, eu inventei agora. O cargo superior hierarquicamente, então a gente tem aí o tipo de assédio vertical, que é o vertical descendente, e nós temos também o assédio moral vertical ascendente, que é quando o subordinado pratica atos contra o superior, né? Ele é o agressor. Por exemplo, de repente mandar mensagem, preciso não sei o quê, tá faltando não sei o quê. Óbvio que vai depender de cada caso concreto, mas existe essa possibilidade. Um outro tipo de assédio moral também é aquele horizontal, que é quando nós temos trabalhadores do mesmo nível hierárquico e um assedia o outro. Sabe aquelas velhas brincadeiras, né? De chamar o outro de não sei o quê, cabeça de bola... macaco, tudo isso que já é um preconceito. Antigamente era muito mais rotineiro, era muito mais frequente. Hoje as pessoas têm um pouco de noção que não pode xingar, que não pode tratar desta forma. É um tipo de assédio também. E quem responde é a empresa. Um outro tipo de assédio que muita gente não sabe e acontece é aquele assédio transversal, que é quando o cliente pratica um assédio contra um funcionário, por exemplo. Sabe o caso de telemarketing? Sim. Alguém já ligou para essas empresas de telemarketing? Parece que a gente... Agora, mas não, eu tenho inteligência emocional para isso, mas antigamente eu tinha vontade de ligar
pra poder brigar com o povo, assim, isso bem antigamente, né? Não, mas E eu me sentia tão bem quando eu brigava. Lavava a alma, né? Lavava a alma. Lavava a alma. Era problema Agora- psicológico Aí meu. você deixava quando eu ele na fazia. espera ainda, né? Deixava na Deixa na espera. Eu quero falar com o seu gerente. Então, isso acontecia muito. Esse tipo de assédio é o assédio transversal, quando o cliente pratica contra o empregado. Olha que E loucura. como é que fica a responsabilização nesse caso? É da empresa, do empregador. O empregador assume o risco da atividade. O empregador precisa criar mecanismos de fazer a gestão daquele caso ali, por exemplo, quando vê que está sendo agredido, dar uma pausa para a pessoa, trazer tratamento psicológico para a pessoa. E até tem uma NR, Tiago, aqui em São Paulo, criado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que é a pausa choro. Para os operadores de telemarketing. Pausa choro. Você sofreu um assédio, o cliente gritou, você avisa para o seu gerente que você sofreu, supervisor, sei lá, e aí você tem 10 minutos para chorar. Olha que loucura. Caramba. Há muitas controvérsias sobre essa NR, né? E ela é denominada mesmo pausa choro. Devia Pausa ser choro. a pausa soco. Soco. Exato. Desopilar o fígado, E né? ainda tem aquele assédio institucional ou organizacional. Esse acontece muito. Quando a ordem já vem da empresa, né? Que nem nós tivemos um caso que ficou muito conhecido e que gerou um problema muito grande para uma empresa de cervejas, que eu não vou falar o nome por questões éticas, né? Que faz uma cerveja muito boa, inclusive. E eles pegavam os vendedores, falavam, olha, se vocês baterem a meta, vocês vão ter um negócio muito bacana. E tinha vendedor com vários tipos de religiões, né? Tem lá o que era crente, o evangélico, o católico, o espírita, enfim. E aí bateram a meta do mês e contrataram prostitutas para poder dar festa para eles. E essas prostitutas faziam toda aquela encenação. Imagina, para um dos vendedores era evangélico e pastor de igreja. Meu Deus. Então, vendo aquela situação, né? Aquilo é um tipo de assédio institucional. Inclusive que atinge as esposas As dele. esposas, isso dá separação, gente. Dá uma repercussão, um reflexo muito grande. Muito grande. Então, vejam, nós temos todas essas situações que geram E esse é um assédio exemplo, claro, de que e- não há necessidade de reiteração. que não há necessidade. Um único ato já é o suficiente. Porque você imagina, a pessoa se sente numa situação de risco eminente de um problema psicológico. Porque ela tem regras, né? Tem dogmas que segue e aquilo para ela é a morte. Né? Sim. Então precisa tomar muito cuidado com essas questões. Eu vou agora colocar o Thiago numa fogueira aqui junto com você, que eu quero ver vocês O conversarem. William adora isso. Ele adora, Ele ele adora, ele adora. Vou. Não, pior que a gente não ensaia nada, eu não me preparo. mas é legal. Ao vivo e a cores, ao né? vivo e a cores. É a visão do delegado de polícia. A gente sabe que no direito do trabalho é muito difícil a prova do assédio, né? É muito difícil. E a gente sabe que chega lá e aí como é que prova? Testemunha não vai fazer, né? E na delegacia, eu queria ver duas perguntas para você, Thiago. À vontade, E aí, vamos lá. Vocês vão falar de provas agora no direito do trabalho. Toda forma de assédio é crime. Vamos lá. Pode ser ou não. Né? No caso, o que nós temos que verificar é como que se desenvolveu a conduta, se essa conduta ela se valeu de alguma figura típica dentro do nosso sistema jurídico penal. Então, nós podemos dizer, por exemplo, em um assédio que se dá por meio de injúrias, por meio de difamação, por meio da imputação de um falso crime, nós teríamos a calúnia. Nós podemos ter o stalking, né, a perseguição, no caso. Então, nós teríamos figuras típicas no nosso Código Penal, na nossa legislação penal. Por outro lado, nós temos formas mais tênues, né, de assédio, como o professor Lucas nos trouxe, que não necessariamente se amoldam a figura típica. Então, esse é um desafio. É um desafio, os reflexos, né, do comportamento no ambiente de trabalho e como que ele reflete no ambiente policial e no ambiente do processo penal em si. Nós podemos dizer que muitas das figuras típicas podem ser praticadas no ambiente de trabalho, não há dúvida. Sim. Tá? Como essas mencionadas, o assédio sexual propriamente dito, que configura crime na figura da autoridade, da hierarquia. Agora, nós temos que analisar caso a caso. Sim, claro. Por exemplo, o crime de stalking, né? Que é aquela perseguição, né? Por qualquer meio que a gente sabe que pode ser homem contra mulher, mulher contra homem, homem contra homem, enfim. Uma perseguição. E que isso aconteça dentro das relações de trabalho.
há uma dificuldade muito grande de provar. Se há uma dificuldade de provar no processo trabalhista, essa dificuldade, ela também existe no inquérito policial, porque a gente vai se valer do inquérito muitas vezes para Sem sombra de dúvida. como prova. Como que a gente consegue? Porque às vezes eu me sinto um pouco de mãos atadas, né? Sim. Nesse caso, quase sempre nós teremos elementos informativos a serem levados como provas ao processo penal a partir de testemunhos, né? As provas dependentes da memória, nós vamos depender do que as pessoas conseguem nos trazer, e aí, quando eu falo em testemunho, em sentido amplo, né? Obviamente, a palavra da vítima, ela vai ser muito considerada nesse aspecto, Sim. e tem que ser considerada nesse aspecto, mas também outros elementos, né? Outros elementos, como possíveis filmagens, áudios, e aí nós teremos outras formas de se compor esses elementos formativos, né, para o processo. Sim. Lucas, baseado aqui no que o professor Thiago fala, o juiz, no processo de trabalho, ele está obrigado a acatar, muitas vezes como matéria de prova, a palavra da vítima para condenar a empresa um dano moral por assédio, por exemplo? Pois é, isso é muito controvertido. E vou te dizer uma coisa. A palavra da vítima vale muito. Eu tenho muito receio de ouvir só a vítima por uma questão... porque eu sou advogado, então o advogado precisa ter mecanismos, instrumentos processuais para chegar naquilo. Eu acho muito perigoso, porque eu já vi casos de ouvir só a vítima e depois, no final do processo, absolve-se a parte porque ele não foi comprovado. Isso é muito ruim. E o peso que a pessoa leva, carrega para a vida, às vezes destrói família, destrói vidas, né? Tem um caso numa faculdade que aconteceu que a menina queria ficar com o professor não deu bola, mas ele saiu para tomar um café. Quando saiu para tomar um café, ela disse que foi estuprada. Então, ouviu-se a palavra, acabou com o casamento, acabou com tudo, teve sindicância, mandaram ele embora, enfim, aí chegou no final, teve inquérito, virou processo, houve denúncia, na sentença ele foi absolvido. Mas o Acabou com a estrago na vida do cara. reputação já Só estava que o feito. estrago aconteceu. O estrago já aconteceu. Né? Então precisa tomar muito cuidado. E agora, voltando à questão da magistratura, se ele está obrigado ou não, não está obrigada, mas precisa considerar a palavra da vítima, bem como todos os demais elementos. E tem uma novidade agora, não sei se vocês sabiam, mas existe uma recomendação, é quase que uma lei do CNJ. Você sabe que é mais fácil descumprir a Constituição do que descumprir atos normativos do CNJ, súmulas, enfim. Inclusive tem questões que envolvem aí o desrespeito a instituições eu ia falar superiormente. Eu tô querendo errar esse negócio. Hierarquicamente superior. Obrigado, O povo do direito tem esse negócio de criar querer palavras. inventar, né, gente? Eu tô querendo inventar um negócio aqui e não tá dando certo. Mas, enfim, existe uma normativa que é o julgamento sob a perspectiva de gênero. E é mais ou menos assim. O juiz ou a juíza, quando vai julgar uma pessoa que foi assediada, vamos dizer que seja assédio sexual, uma mulher que geralmente é a mais assediada, né? Sim. Então, a juíza tem que ouvi-la primeiro, se coloca no lugar dela, inverte o ônus da prova, porque o assédio sexual é uma prova extremamente diabólica para a pessoa fazer. A pessoa já tá arrasada, a mulher já tá arrasada. Se de fato acontecer mesmo, tá? Tá arrasada. Como que ela vai fazer essa prova? Ninguém vê, é velada a prova. O agressor, ele faz sozinho com a vítima, né? E a vítima fica impactada. Então, inverte o ônus, a prova fica sendo da empresa, é a empresa que tem que provar que não houve o assédio sexual. E aí se coloca no lugar, tem alguns requisitos no julgamento da perspectiva de gênero. Se é mulher, se é negra, aí a coisa fica mais fácil ainda, né? Favorece mais ainda a trabalhadora. Se é, de repente, mulher negra deficiente, a conduta, desculpa, a conduta não, o que o juiz vai utilizar para condenar a empresa ainda vai ser muito mais forte, a possibilidade de condenação ainda é maior. Então, cada vez que nós tivermos aí questões que envolvem gênero, que envolvem situações de preconceito, o juiz tem que se colocar obrigatoriamente no lugar da pessoa e inverter o ônus e fazer com que, em linhas gerais, vai fazer com que existam todos os indícios para condenar a empresa.
É muito Não sei se é bacana. bom ou ruim, mas... Não, essa questão do protocolo de perspectiva de gênero foi um grande avanço, de fato, né? muito Quando ele é real, adequadamente né? É adequado, utilizado, Tem minhas né? críticas, Não, mas enfim, é é porque- muito bom. Vamos lá. Não, porque de fato, o Lucas, que milita na área trabalhista já há muitos anos, sabe que, primeiro, você sendo mulher, você está numa posição hierarquicamente inferior. É claro que você vai ter milindre para denunciar qualquer tipo de situação. Então, esses expedientes, por exemplo, compliance, esses canais aí de denúncia dentro da empresa, que muitas vezes têm até o condão de conseguir resolver a situação sem judicializar, ajuda muito. A minha preocupação, Lucas, aqui eu vou fazer um pouco advogado do diabo, e eu sei que você advoga para a empresa também, é quando você tem uma situação em que o empregador, ele fica milindrado de cobrar resultado. Porque assim... Te entendo. Sejamos razoáveis, né? No Até caso, um tempo sim. atrás, por exemplo, a galera que trabalha com vendas, vocês sabem muito bem que numa mesa de reunião, o seu supervisor ele vai bater na mesa, ele vai. Isso é. Isso Do ser humano, né? Não, isso é do business. isso né? é do contexto de vendas, assim. Se você tem esse perfil, se você é vendedor, você tem um perfil mais agressivo, você vai pra cima, você sabe que você vai tomar tapa na cara, entre aspas. Então, e é tanto que se o seu supervisor, ele vier com fofura, olha, você não bateu a meta, sabe? Não vai, né? Não vai. É no grito que funciona. Não que eu esteja concordando ou legitimando esse tipo de prática, mas eu digo que é uma prática própria daquele setor. Ainda que a gente fuja da questão de vendas, eu vejo muitos empregadores, a gente advoga para empresas também, que eles têm medo de mandar um e-mail, de chamar na responsabilidade o funcionário que não está entregando resultado. Então, esse meio termo é um desafio, né, Lucas? Muito grande. É uma grande preocupação para mim, inclusive, como advogado de empresa. Sim. Cláudia, eu vejo isso como uma situação tão prejudicial, porque as empresas, de fato, têm esse medo de cobrar, de fazer essa cobrança. Eu sempre sugiro que cobrem. Precisa ter resultado. Sim. O empregado, ele tem que trazer resultado. Se não trouxer, dispensa. É óbvio que pagando todas as indenizações, enfim. Mas as pessoas precisam também, ao mesmo tempo, elas precisam saber lidar com as demais pessoas. Se eu tenho um ambiente de vendas, que é um ambiente mais agressivo, primeira coisa, eu preciso treinar todo mundo. Eu preciso dar curso de inteligência emocional para as pessoas. Excelente. Porque hoje em dia, esse negócio do milindre é muita questão de falta de inteligência emocional. Por exemplo, eu, há uns 10 anos... se você, de repente, me falasse que eu tinha a unha feia, eu ia me sentir super mal. Se você falasse que a minha redação não era boa, eu acho que eu ia acabar com a minha vida. Tô exagerando, claro. Hoje não. Hoje, se você fala, eu ouço isso, mas eu vejo primeiro se eu, de fato, sou aquilo, eu que me julgo. Né? Então, porque eu tenho mais inteligência emocional, eu faço cursos, me dediquei, enfim. Então, me parece que é uma questão da pessoa, quando ela se sente muito milindrada ou acha que a outra pessoa gritou. Há uma militância muito ruim que é negativo para ambas as partes. Então, primeira coisa, traz treinamento para essa galera dessa parte de vendas, para saber lidar com o ambiente de trabalho. Traz canais de denúncia, ó, ESG fulano pura. gritou. Sim. Você precisa ter esse jogo de cintura. Gritou comigo. O grito por si só não gera dano moral. Não gera dano moral. Eu preciso, além do grito, porque gritar, eu posso gritar num jogo de futebol, imagina se os jogadores lá do Corinthians... Se o juiz ficar chateado. Fica chateado porque xingam, porque gritam. Enfim, o time de futebol até xinga um pouco, né? Mas enfim, xingam, né? Mas assim, o fato de gritar por si só, se eu grito, não gera dano moral. Mas quando eu grito e trago uma valoração dentro desse grito, Cláudia, você é... E grita, incompetente. Aí é diferente, né? Então as pessoas precisam trabalhar essa questão emocional. E eu digo para vocês que num ambiente organizacional, laboral, o que falta nas pessoas é isso. Tanto dos gerentes, quanto da alta gestão e também dos próprios empregados. Quando eu sei que eu estou nesse ambiente, que ele é um pouco arriscado, né, ter essa questão, eu tenho que trazer formas de atenuar isso. E ontem eu vi uma coisa bem legal.
eu não sei se eu me fiz explicar, né? Que eu dei uma rodeada assim, só para poder, claro. só para poder justificar. Ontem eu organizei um evento no Fórum Trabalhista da Barra Funda para tratar de questões mentais, a epidemia oculta. Que a maioria das pessoas estão doentes, gente. E nem sabe, às vezes, se estão doentes. E nós tivemos uma palestra com a Isabela Camargo, que é uma jornalista. Ela veio da Globo, enfim. Sei quem. Eu vi os seus stories. Muito bom. Sensacional a palestra dela. E ela teve burnout, ela teve problema de assédio, ela foi assediada. Ela fez, inclusive, elaborou um livro para tratar dessas questões do assédio. Muito bacana. E ela falou de uma coisa interessante que eu até tô pensando em fazer um artigo. De EPI para mente. Parece louco, né? Existe EPI para você, sei lá, lavar os banheiros, pegar questões físicas, para neutralizar barulho, enfim. Mas não tem EPI para mente. E ela trouxe essa questão da EPI para mente que as empresas poderiam utilizar. E eu entendi muito bem o recado que ela mandou. Então, se eu tenho uma empresa, área de vendas, que é uma área que tem cobrança, que não pode ser abusiva, mas precisa ter cobrança para eu ter resultados. Claro. Eu trago os EPIs. Quais são os EPIs para mente? Vamos trazer uma massagista todo dia, sei lá, ou uma vez na semana. Vamos trazer meditação antes de sair para vender. Vamos trazer, sei lá, sabe, não tem aqueles palhaços que iam para as empresas pra gente dar risada? Sim. Leva um comediante. Eu tô aqui viajando, tá, gente? Descontrair, né? Para descontrair o ambiente. Vamos trazer cursos voltados para inteligência emocional. Uma vez por semana, todo mundo é obrigado a estar lá. Ginástica laboral. Sim. A gente via isso como uma necessidade, mas agora eu vejo isso como EPI. Faz parte do EPI mental. Verdade. Olha que legal. Então as empresas trazem isso. E como um assunto interessante para ESG. Sim. Nossa, excelente. Excelente. Exato. Thiago, acabei de Não, cortar. só ia ressaltar, só complementando, e o papel da advocacia nesse aspecto, em relação à questão dessa cultura empresarial, cultura corporativa, e como a professora Cláudia nos trouxe, essa questão de que em alguns setores nós temos uma atuação mais agressiva, mais incisiva, e por outro lado nós temos essa dificuldade, essa questão da inteligência emocional. Você ressaltou a questão do preparo, a necessidade de, dentro dessa subcultura corporativa, se ter um olhar sobre isso, e o papel do advogado nisso. Pois é, o advogado é a parte que mais sofre, viu, Thiago? Só Deus é que sabe a gente. O cliente apanha da empresa e apanha do juiz. Exatamente. E eu te digo isso por assim, experiência própria. Eu tenho várias empresas, advogo para várias empresas. E sempre sugiro implementação de compliance, inclusive já sugeri a implementação dessa CIPA mais A. A questão da LGPD, que já está em vigor há não sei quantos anos, e precisa aprimorar, trazer o compliance para colocar essa questão da LGPD. Mas, de 12 a 15 empresas que eu advogo, 2 fizeram o que eu pedi. Eles não seguem assim, eles só seguem depois que tomam na cabeça. Contém um problema. Contém um problema, não sabe? Tem a cultura e preventiva, não tem essa cultura preventiva, e eu fico em cima. E eu vou lá e falo, gente, vocês precisam trazer, fazer treinamentos, trazer pessoas para vocês, precisa ter a interação com a alta gestão, para os funcionários se sentirem inspirados, motivados. Começa daí, que é uma coisa mais fácil, que não precisa gastar tanto. Façam mensalmente aniversários do mês e tragam diretores, enfim, todos os gestores, desde da faxina até a alta gestão, para poder interagir essas pessoas. Que as pessoas se sentem mais valorizadas quando isso acontece. Mas a maioria não faz. Então, se não faz isso, que é uma coisa super simples, imagina as outras coisas, né? Que demanda mais dinheiro, por exemplo, implementação de compliance, cursos. Que gastam, e elas não estão dispostas a gastar. E o advogado acaba ficando numa sinuca de bico, porque daí quando eles não respeitam o preventivo, né? Infelizmente, eu acho que vocês são advogados aqui, vocês podem me confirmar. Sim. Aí quando chega lá, nós temos um outro problema a enfrentar, que é no judiciário. A história não contencioso. Exatamente, aí vai no contencioso. Sem provas, pode fazer milagre. Pois é, e a gente precisa fazer toda uma manobra jurídica, dando a cara, porque é a nossa cara que tá lá, né? E às vezes até se indispondo com o magistrado para ver se você ganha o processo. E assim, só para finalizar minha fala e deixar vocês falarem, aconteceu um fato comigo, eu advogando pela empresa, a empresa tinha perdido todos os cartões de ponto, acho que
quem não é da área sabe que quando a empresa tem mais de 20 funcionários, ela tem a obrigação de fazer juntada de controle. Não pode ser britânico, que é aquele das 8 às 17, 8 às 17. Tem que ter variação, sob pena de atrair o ônus e perder o processo. Geralmente perde-se o processo. Sim. E eu tive que criar uma estratégia, Thiago, porque eu vi que a juíza estava muito inclinada pro reclamante, porque ela viu que o ônus era da empresa, enfim. E eu tive que pensar muito rápido, porque é uma dinâmica que você tem que raciocinar, respirar, cuidar do outro advogado. O advogado trabalhista, ele vai pro céu direto, né? Com todo respeito aos meus amigos aí. Primeiro é o pessoal do criminal. Do criminal, vai primeiro. Vai. E aí eu tive Primeiro que... é a gente. Não, o trabalhista vai. Deixa o trabalhista aí primeiro. Vai. A história da advocacia começa com o direito criminal, processo criminal. A gente hoje fala de liberdade, você falou de direito criminal. Aí depois o que não foi mais interessante... E o que é melhor? Direito à liberdade ou direito à barriga de comer? O cara precisa comer. Direito a alimentar, o cara precisa pagar o leite da criança. É que depois dos assuntos que foram surgindo na sociedade, aí não interessava mais para a área criminal. A gente falou, tudo bem, pode você. Passa pra trabalhar. Pode começar a brincadeira, pessoal. Eu sei. Mas assim, só para finalizar então esse raciocínio, eu tive que fazer uma manobra muito grande e tentei. Eu vi que a juíza estava inclinando, eu tive que ser um pouco arredio. O que eu fiz na hora? Estrategicamente, eu sei que o juiz do trabalho, eles não gostam que pega no celular antes, quando você está instruindo, porque tem testemunha lá fora e dá aquela questão da incomunicabilidade. Aí eu peguei o celular para mexer, eu sabia que ela ia reclamar do celular. E aí quando ela me chamou a atenção, falei... Doutora, eu não gosto de chamar juiz por excelência, viu, gente? Acho que não fica tão... Quando a gente ouve, sei lá, doutor Tiago, doutora Cláudia, quando você ouve o nome, fica melhor, assim, fica muito mais conectado, aproxima mais. Exatamente. E aí, nesse momento, ela reclamou, eu falei, doutora, primeira coisa, a senhora não tem competência de jurisdição sobre o meu celular. A senhora não pode falar dar o direito aqui no meu celular, o celular é meu. Os processos são digitais. E eu acompanho todos os meus processos pelo celular. Aí ela já começou, inclusive eu estou gravando a nossa audiência, porque o CPC me autoriza. Quando eu falei gravando a audiência, ela virou uma santa. A polícia entrou na sala. Isso, a polícia entrou na sala, sabe? E ela virou uma santa, quase Madre Teresa. Aí ela baixou toda aquela crista, né? E... Inclusive, eu vou aproveitar o ensejo, já que a doutora está fazendo isso, já tinha feito uma outra audiência com ela e tinha dado um ruído assim na comunicação. Falei, inclusive, eu gostaria que a senhora se declarasse suspeita nesse processo, porque nós já tivemos um problema anterior e a senhora não tem a mínima condição de se manter nesse processo. Mas tudo estrategicamente, tá? Sim. Aí ela travou, ela não conseguiu desenrolar bem a audiência. E qual foi a minha sacada? Pedir a suspeição. Por quê? Como eu sabia que estava muito próximo de uma procedência e meu cliente ia perder, se ela desse a procedência, eu teria fundamento para pedir a suspeição dela. Se ela julgasse improcedente, ótimo, ganhei na mega da virada. Sim. Não deu outra. Foi para razões finais. Em razões finais eu pensei, falei, eu vou desistir da minha suspeição, porque eu acho que ela já entendeu o recado. Desisti da minha suspeição em razões finais, veio a sentença totalmente improcedente. Ganhei tudo. Então veja, olha como que você tem que fazer uma manobra e se colocar e colocar a tua cara ali em jogo, né? A tua carteira em jogo. Mas essa sacação que você teve é em virtude da tua experiência mesmo, né? E eu acho bacana, Lucas, quando você fala sobre a forma como você orienta os seus clientes em empresa. Eu advogo para empresa também na área trabalhista. E eu acho muito legal essa perspectiva do advogado que valoriza o capital humano. Exato. Porque assim, a gente costuma dizer que o advogado é o primeiro juiz da causa. A gente vai fazer a visita na empresa, você sabe o que vai dar ruim. Uma vez a gente foi visitar um empresário lá, e a gente mais pura lá, verdade. Tinha a carinha assim, o funcionário do mês, pá, a carinha dele. Aí eu passei comigo e disse, querido, parabéns. Ele falou assim, não gostei. Eu falei, ferrou. Chamei o cliente, falei assim, ó, quando você for fazer, tudo bem, é legal premiar, porque a pessoa acha que está agradando o funcionário. É legal, mas pergunta se a pessoa quer essa exposição, porque a pessoa, ele não gostou de ver a carinha dele lá. Essa pessoa é mais exibida, no meu caso, por exemplo, eu postaria no Instagram. Eu pedi para colocar, ele coloca mais fotos. Mas tem gente que é mais discreta, a pessoa não quer essa exposição. Exatamente. Mas o empregador, ele tá tão envolvido com a rotina dele e que ele tá
imagina que ele vai parar para pensar, ele vai falar que isso é frescura. Então, se o advogado ele tem essa leitura mais humana, verifica os possíveis problemas que vão estourar ali, você consegue entregar uma prevenção bacana para o seu cliente. Agora, daí a ele aderir ao que você está propondo, tem uma distância muito grande. Né? E depois você tem que virar mago na audiência. Você tem que fazer mágica, tem que fazer mágica. Fazer mágica. E essas subjetividades todas é que fazem com que o advogado se destaque na atuação, né? Exatamente. Verificar. Mas é um desafio, Cláudia, porque como você bem destacou, eu sou muito focado nessa questão humana, porque eu acho que tudo parte do ser humano. E eu gosto até de brincar, quando você não valoriza o teu funcionário, você quer pagar pouco, você quer acabar com ele, você acaba atrapalhando a tua produtividade. As pessoas precisam ser inteligentes, desculpe. Riqueza atrai riqueza, pobreza atrai pobreza. Se eu tenho atos, condutas fúteis, pobres, porque é uma conduta pobre de produtividade essa aqui, quando o cara não quer pagar. Apenas no custo, no custo, ele vai ter o retorno dele. Não, tudo tá na mesma proporção, né? Claro. Quando eu penso na pessoa como ser humano e eu acredito numa frequência maior, que quando eu dou mais para esse ser humano, eu recebo muito mais em troca, as empresas crescem. Isso é mentalidade de empresário de verdade. Você cria um ambiente próspero. Eu crio um ambiente próspero. Eu tenho muita coisa boa. Ô, Lucas, você sabe que você... Desculpa, hoje eu tô demais, né? Não. Isso evita até assédios, viu? Aqui a gente já tá acostumado. Aqui tá acostumado, tá tudo ótimo. Exatamente. Você sabe o que você tá falando, e muito do que você fala, eu vejo familiaridade, porque eu escrevi a minha dissertação de mestrado sobre constelação sistêmica organizacional. Que legal! E eu acho que a sua forma de tratar a empresa tem muito a ver com essa questão do preventivo, da valorização das condutas inconscientes. Sim. E aí eu já te dou a palavra, mas aí eu vou deixar uma pergunta e jogo para você. Como é que você vê, de forma efetiva, uma atuação preventiva? Antes de judicializar, quais seriam as alternativas com as quais as empresas podem lidar para tratar de uma maneira muito honesta e respeitosa essas questões de assédio? Porque a gente está falando de assédio, xingar a pessoa e tudo, mas quando é uma coisa mais pesada, de assédio sexual, eu falo aqui também na condição de mulher, e graças a Deus eu nunca vivi isso em nenhum ambiente de trabalho, mas eu imagino que se eu vivesse, eu não teria coragem de denunciar, porque eu tenho certeza que eu ia ser a primeira culpada. Alguém ia falar, esse é o problema do assédio. Se comportou como? Esse é o problema do assédio. Então, esses canais extrajudiciais, essas alternativas extrajudiciais, como é que você vê a possibilidade de elas serem implantadas e efetivas para resolver essas questões? Excelente pergunta. Eu já posso responder ou você quer... Não, e é a mesma coisa. Que, na verdade, eu queria que você falasse sobre o novo protocolo da CIPA mais A. Aí eu já vou aproveitar e já emendo. Exatamente, nessa pergunta. Muito legal, porque tem tudo a ver. A CIPA mais A, ela traz lá no artigo 23 e seguintes, formas de atenuar, diminuir e combater essas questões que envolvem assédios. Quando eu falo assédios agora, tanto moral quanto sexual. Então ela determina a criação de um canal, determina que quem denuncia não pode ter a identidade revelada e também o agressor não pode ter a identidade revelada. Então ela traz uma série de parâmetros que parece assim, num primeiro olhar, que é muito bacana, que as empresas vão seguir. Mas nós temos um grande problema quando cria-se canais dentro de uma empresa, onde eu conheço a maioria das pessoas, eu como canal. Porque o canal, ele vai poder acompanhar, ele não vai poder fazer a instauração, ouvir as partes, tentar achar o culpado, se aconteceu, se não. Mas ele pode acompanhar de forma bem pontual, sem adentrar as questões de mérito, né? Agora, você imagina se esse canal que recebe é amigo do agressor. Olha que loucura. Sim. Então, o Willy praticou ali a conduta, mas o Willy é muito meu amigo e eu sou o responsável por receber as denúncias. O que eu faço com essas denúncias? Eu vou, obviamente, como não existe imparcialidade, se não existe imparcialidade na magistratura, né, gente? Na prática, a gente sabe que cada um julga com base naquela carga cultural que se tem de vida, né? Você imagina nesse ponto. Nesse caso, até por umas questões de compliance,
não teria... Até porque a empresa, para ter compliance, tem protocolos, né? Sim. E um dos protocolos é um órgão, um departamento neutro, que vai ser responsável pela sindicância interna, apuração de fatos. Uma colegialidade. Não seria uma única pessoa, não seria um único responsável, ele vai monitorar todo o sistema de compliance. Eu acho que ESG é algo muito maior, mais amplo. Sim. Se eu estiver errado, me desculpem, mas na minha visão, do que o compliance em si, que é setorizar essas políticas sociais dentro da empresa. Eu concordo. Teria que ter esse tem que ter, mas eu acho que a lei poderia ter trazido isso no bojo dela. No sentido de que, a criação desse canal para denúncias de assédios tem que ser feita, sei lá, por uma empresa terceirizada. Mais ou menos assim. Aí ninguém tem nada a ver com a situação. Só que a lei não traz essa distinção. E nem todas as empresas, Willy, vão ter essa expertise de contratar um neutro, né? Seguindo os princípios lá da ESG, né? Que deixa eu ver se eu acerto. Environment Social Governance, né? Meio ambiente social e governança. Então, não são todas as empresas que seguem esses princípios à risca. Então, esse é meu receio. Tem uma empresa multinacional que ela colocou já em março, ela já estava preparada para esse canal. A lei entrou em vigor, ela já estava preparada. Salvo engano, a empresa na Alemanha. Então, o canal era recebido diretamente pela Alemanha. Aliás, a denúncia era recebida diretamente na Alemanha. Então, totalmente imparcial, afastado do meio. Sim, porque pessoas são pessoas e sempre vai ter uma ajuda aqui, uma ajuda... Eu tenho muito receio disso. Porque nem todas, talvez de um cenário de 100 empresas, 2 a 3 fariam isso. Teria essa preocupação de trazer essa neutralidade. A CIPA... essa inovação desse ordenamento, que desculpa, é uma lei mesmo, é a lei 14.457. Não traz também uma obrigatoriedade de fiscalização? Sim. Por parte do poder público? O Ministério do Trabalho e Emprego já tinha que fiscalizar há muito tempo. Né? Há muito tempo. O problema é que são poucos auditores, poucos servidores para fazerem esta... Como eu faço essa denúncia para o Ministério do Trabalho? Então, você consegue ter um canal no próprio site do Ministério do Trabalho e Emprego que você faz essa denúncia. A maioria não tem relevância e eles vão lá por grau de relevância, sabe? E, óbvio, essa questão que envolve assédio. Quando o auditor pega lá, tô sofrendo assédio com o meu chefe, como que... o auditor, eu também não consigo enxergar isso, viu? E até peço a opinião de vocês. Mas como esse auditor vai chegar nessa empresa, vai introduzir essa fiscalização para, de repente, chegar e saber se tem lá ou não? O máximo que o auditor vai conseguir vocês têm CIPA? Fizeram? Fizemos. Tem comprovação de que estão fazendo a prevenção? Sim, tem cursos, tem canal, tá aqui. Estão combatendo? Estamos combatendo quando a gente chega no denominador comum. É isso. Mais do que isso, o auditor não vai conseguir por ser humanamente impossível. Não sei se vocês concordam comigo. Sim. Como que eu chego dentro da estrutura do Estado? Não se consegue. Se a empresa não implanta esse programa? Se não implanta, aí tem multa. Aí pesa no bolso. Aí tem multa. Queria... Pesa no bolso. E é multa individual, por empregado. Lucas, e nesse cenário... a participação das entidades de classe, entidades patronais, entidades trabalhistas. Parece que até a gente combinou as perguntas, né? E não combinamos, hein? Não combinamos. Olha, a lei também não trouxe, Thiago, mas é imprescindível a participação dos sindicatos. Inclusive, os sindicatos têm cobrado já uma posição do legislador que não trouxe esta autorização de participação obrigatória. Grandes sindicatos mais atuantes, por exemplo, sindicatos dos bancários, essas empresas metropolitanos, né, do metrô, esses com certeza terão participação obrigatória. Eles conseguem ser ouvidos, eles têm voz e vez e voto, né? Vez, voto e não lembrei mais a ordem. É isso. Agora, sindicatos menos atuantes, mais fracos, e agora nós temos a questão lá da contribuição sindical, que também não é obrigatória, então acabou perdendo um pouco da força. Talvez agora, com esse novo executivo, que tem uma linha voltada para os sindicatos, né, mude algo no decorrer dos tempos. Eu não sei se vão conseguir, porque é uma briga de gigantes, né, essa questão. Então,
isso acaba atrapalhando um pouco, Thiago, mas muito bacana a sua pergunta, porque inclusive eu vi uma notícia ontem que os sindicatos estão se rebelando para tentar ter acompanhamento obrigatório. Porque precisa, né? Sim. A CIPA não é representada por empregados e empregadores? Sim. Teria que ter sindicatos para poderem fiscalizar. Sindicato patronal e sindicato da categoria profissional. Não tenho dúvidas disso. Sou super a favor. Porque o sindicato, quer queira, quer não queira, talvez vai chegar numa situação mais rápido do que um auditor, do que até o próprio canal, né? Concordo. A depender do sindicato. Então é importante dar essa voz aí para o sindicato. Não tenho dúvidas, mas a lei não trouxe. Mais uma vez, trouxe. Sendo uma tendência, inclusive, da reforma da trabalhista, é uma tendência retirando retirar, esses né? poderes, neutralizando o poder do sindicato. Sim. Então... Isso é muito ruim. Porque nós vivemos num estado em que o social ainda está sendo muito abalado e prejudicado desde a reforma trabalhista, né? Entendi. E agora talvez mude, mas não sei até que ponto. Bem, estamos aqui já caminhando para os nossos... Já? Passou muito rápido, Passou gente. muito rápido. Foram 5 minutos só de podcast. Mal começou, já tá terminando, menino. Cortar nosso tempo, a gente vai como você é chato. Ainda, né? O diretor me puxou a orelha, aí não tem como. Ô, diretor, mais uma horinha aí, mentira. Mais um tempinho aí, vamos lá. Eu teria vários assuntos, eu acho que dá pra gente É muito rico, né? Aqui. É muito rico. A gente sabe, por exemplo, a Cláudia compartilhou comigo ontem um arquivo, um artigo pela WhatsApp, pela amigo, olha que interessante. E a gente foi falar sobre o racismo algorítmico. Eita. Né? E a gente sabe que, por exemplo, existem algumas empresas, não vou falar o nome, né? Que contratam, que são RHs apenas de contratação. Sim. Só que a máquina que vai pensar, que vai filtrar o candidato, ela age de acordo com uma diretriz da própria empresa. Sim. E muito se tem falado, e agora eu vou entrar nessa questão do ESG, eu vou chamar a Cláudia também para o embate aqui, a contratação, a presença da diversidade dentro do quadro da empresa. Por exemplo, mulheres em cargos de liderança, pessoas negras, indígenas, deficientes, portadores de deficiência. Como o poder público vai fiscalizar? Há uma lei que obrigue, há um procedimento de protocolo de treinamento, porque o que muito se fala, as vagas estão abertas, mas não se ocupa. Então, quer dizer, é culpa do RH dessa empresa ou é culpa da empresa que contratou essa empresa? E eu queria que vocês eu queria até que você me dissesse, Lucas, um preconceito estrutural, né? Mas se você acha que essa questão do assédio no ambiente de trabalho abrange o cenário da pré-contratação. Eu, por exemplo, gostaria de saber se eu fosse recusada por uma empresa, a partir de quais critérios eu fui? Eu teria acesso a esse relatório? Será? E aqui eu tô jogando também, porque a gente sabe que ainda não tem. Isso é um discurso. Mas o que, assim, na sua perspectiva, que você, eu sei que você estuda essa coisa do assédio, não é de hoje. Você acha que caberia defender essa tese de que daria para eventualmente pedir uma indenização por assédio nessa fase de pré-contratação, questionando os algoritmos? Sim, essa questão dos algoritmos eu acho sensacional. Eu assisti uma palestra de eu esqueci o nome dele, ele é desembargador do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Ele falou, gente, esse algoritmo, com todo respeito, viu, gente, é a pior besteira que inventaram, principalmente no tocante aí à contratação. Porque ele vai lá e segue exatamente o que é colocado no filtro dele. Mas ele trouxe uma questão muito legal, voltada àquela teoria tridimensional do Miguel Reale. E ele fala, gente, a vida humana, o julgador precisa se basear em 3 situações: fato, norma e valor. E agora o tempo, né? E agora o tempo, pentadimensional, inclusive é do Hélio Gustavo, né? Ele criou uma tese falando do pentadimensional, enfim. E o algoritmo não tem valor. Olha que loucura. Já existe uma discriminação ali no próprio algoritmo. Sim. O algoritmo não consegue valorar, não tem sentimento, gente. Algoritmo é máquina, né? Então, já começa aí um problema quando faz contratação por meio de algoritmo. Porque ele certamente vai atender aos anseios que foram colocados lá. Sim. E, novamente, gays,
lésbicas, mulheres, pretas, todas estas pessoas terão problema. Inclusive, essa lei que eu mencionei aqui da CIPA mais A, ela foi formatada sob a perspectiva daquele programa Emprega Mais Mulheres. Trouxe uma série de requisitos para empregar mais mulheres. E me parece que foi bacana, traz possibilidades necessidades dessas mulheres estarem nos mesmos cargos. É super recente, né? Super recente, é de março, então vai demorar um pouco para pegar, né? Mas eu vejo, assim, um problema muito sério com a questão voltada a salários, a cor, porque é uma coisa que as pessoas ainda, elas não estão alinhadas, é uma questão cultural, estrutural. Isso me dá muito medo. Eu estava ouvindo a rádio, não pode falar o nome da rádio aqui, né? Mas enfim, eu estava ouvindo a rádio, eu estava ouvindo a CBN e estavam falando justamente sobre uma mulher negra que foi... Minto. Aquele homem que foi algemado. Sim, agora, não foi algemado, não. Ele foi amarrado mesmo. Eles estavam criticando porque o Ministério Público recebeu a denúncia. Então, só o fato, com todo respeito às polícias, viu, Thiago? Mas a crítica era... o policial viu que ele era negro, pobre, de rua e já... criou um subjetivismo ali, um protocolo de atuação inconsciente, às vezes, né? Pô, ele já é o bandido. O cara é bandido. E não é bem assim, né? E também não são todas as pessoas que têm essa sensibilidade. Mas todo esse arrodeio para falar para vocês que é algo que vai demorar muito para pegar. Eu não consigo visualizar, eu juro a vocês, essa discriminação no nosso ambiente. As mulheres que eu lido, que eu vejo, são todas mulheres muito prósperas, muito ricas, muito inteligentes. Na Justiça do Trabalho, a maioria são juízas. Sim. Os homens precisam pedir cotas para homens, porque quase não tem juiz, né? Já tem muitas delegadas também. Sim, com certeza. Né? Então, eu não consigo visualizar isso no meu ambiente. As mulheres advogadas. E aí eu falo uma Sim. coisa, dentre as juízas, quantas são negras? Pouquíssimas. Eu Então, conheço duas ainda- negras só. É por isso que a gente tem que Ainda há falar... uma construção. É a preciso, gente né? discute muito sobre isso, né? Eu traria uma outra questão em cima do que a Cláudia falou, mas a gente vai pro próximo podcast. Não tá nosso aprofundar. tempo tá... Sobre a questão da Desculpa por motivação. falar demais, viu? Eu tenho o direito de saber... Configura assédio. Se eu tenho o direito de saber o porquê tô sendo desligado? Sim, Pois é, Eu um negócio, eu acabei me lembrando que eu não respondi. Dá pra dar um segundo, Claro. por favor? por favor, à vontade. A Cláudia Por favor. falando, eu me Diretor, só mais um esqueci. pouquinho, tá? Coloca na conta. Coloca na conta aí, desconta no próximo. A Cláudia me falou se tem o direito de saber, né, da questão Isso. Sim. da admissão, e aí já emendando. E aí, emenda com a demissão. Infelizmente, não. A empresa não tem a obrigatoriedade de justificar porque está dispensando, mesmo, e não dá justificativa. Porque o artigo da Constituição que previa a necessidade de justificar, ela é uma norma contida, é isso? Que depende de uma outra norma para regulamentar. Isso, porque foi Né? previsto num protocolo de... E, enfim, não Eficácia criaram a limitada. eficácia limitada. Obrigado, Thiago. Uma convenção. Direito constitucional, viu, gente? A gente acaba perdendo um pouco aí no tempo. Então, acabou que não tem ainda uma lei para poder gerir isto. Então, pode dispensar sem qualquer motivo, salvo na condição de doenças que causem estigma. Por exemplo, HIV, AIDS, enfim. O TST porque também veio sedimentar. tem essas isso, tem súmula no TST que diz que quando você dispensa alguém nessas condições, a empresa que tem que justificar porque que mandou a pessoa embora. Na admissão, a mesma coisa. Então, você não tem como saber porque a empresa tem lá suas características, as suas peculiaridades que observam se você pode ou não fazer parte, e é um critério delas, Não, é muito e é subjetivo. impossível descobrir, né? Exato. É Impossível. descobrir. Não há obrigatoriedade. Eu acho que não é Trazer impossível. diretrizes Não e é, políticas. exatamente. Pode chegar o Ministério do Trabalho e perguntar e mandar a empresa, a contrato que está fazendo RH, a própria empresa, entregue seu código-fonte. Mas Como é que você eu sou tá obrigado indo, a fazer prova contra né? mim mesmo? Não, mas aí você vai entregar o código-fonte, né? De que forma você está fazendo aquela algoritmo, pesquisa e onde você está buscando essas pessoas. Se você tem falta de diversidade dentro do seu trabalho, você vai falar, porque eu não achei o perfil ideal. Não achou o perfil ideal? Então tudo bem, entrega seu código-fonte. Se a lei está
Mas aí teria que trazer isso também para quem não usa o algoritmo, né? Para a empresa que tem política de contratação. Exatamente. Eu sou a favor da diversidade. É que hoje em dia, sim. por exemplo, uma empresa vai para o LinkedIn e ela vai filtrar, por exemplo, se ela falar assim, só quero contratar advogados que se formaram na faculdade. Isso não pode mais, né? Não, ela faz um filtro. Não, então, mas ela não faz isso mais de um jeito escancarado. Até nos formulários que você vai preencher, a gente advoga para a empresa e constava lá perguntando para se você é mulher, você quer ser mãe? Tira isso, pelo amor de Deus. Exatamente. Entende? O que eu tô querendo dizer, por exemplo, você vai fazer o filtro por uma faculdade clássica, né? Top, tal, a gente já sabe o nome, enfim. Você exclui um monte de gente que tá ali. Com certeza. Total. E é um absurdo, sabe por quê? Tem muita gente boa. E, aliás, os melhores profissionais que eu conheço não vieram dessas grandes faculdades. Olha que negócio. E aí eu vou te perguntar, Né? mas a empresa é obrigada a fazer tudo que a sociedade, que a lei manda? A empresa exerce uma função social. Exatamente. Risco da atividade. Ela Tem o precisa livro se do adaptar. nosso amigo André Matos. escreve sobre a função social da empresa. É o próximo intimado. E olha que o André é empresarial ao extremo, hein? Ao extremo. Aliás, só para encerrar, eu vou abrir uma coisa aqui que ele vai rir. A gente em Coimbra, decidindo sobre o que a gente escreveria o nosso trabalho de conclusão. E a gente estava estudando direitos humanos em Coimbra. Ele disse para mim, Cláudia, eu vou escrever sobre como os direitos humanos atrapalham a vida da empresa. Eu comecei a rir. Isso de brincadeira, viu? Até porque o André é super a favor da... Não, mas é que a forma... Ele fala sobre isso de um jeito tão inteligente, mas assim, eu pensei assim, eu nunca vi alguém falando disso. E é verdade. Mas enfim, são coisas que com o tempo a gente vai... No podcast a gente pode... Vai ter que vir aqui para se defender. Vai ter que vir. A gente tem resposta, né? Exatamente. Já está convidado. Intimado. Intimado, é verdade. Bom, eu gostaria de finalizar pedindo mais uma vez para os nossos colegas aí de casa, compartilhem, curtam, arrasta para cima, né, que fala, né? E agradecer mais uma vez, Lucas Reis, ter aceitado o nosso convite, ter deixado lá o seu trabalho, seus compromissos para vir aqui continuar trabalhando, né? Porque a gente só fala de direito, né? Mas olha, fiquei muito feliz. Volte sempre, a casa é sua. Alegria. E agradecer mais uma vez, estar na companhia do meu amigo Thiago, minha grande amiga Cláudia, por Prazer poder imenso. estar aqui. E é isso aí, faço dessas E que sinergia, hein? E que sinergia estar aqui nesse lugar. Muito obrigado, fiquei muito feliz. E aí, siga a doutora Cláudia. Eu quero também agradecer meus amigos mais uma vez, agradecer a nossa audiência, pedir que curtam, compartilhem, comentem, sugiram temas. Precisamos. E especialmente agradecer Lucas Reis, sempre tão querido, sempre tão disponível pra gente, que repito, a gente sempre que manda uma mensagem, claro que eu vou, ele diz pra mim, o seu convite é uma intimação. É um querido. E sempre falando com muita propriedade sobre esse tema, que é o assédio moral, trazendo as novidades super atualíssimo. Obrigada, Lucas, obrigada mesmo. Eu quero que você volte aqui pra gente seguir conversando. Já estou intimado. Já está intimado. Tem muito mais para discutir, né? Muito mais. Obrigado, gente. E foi uma honra enorme ter você aqui com a gente. A honra é minha, viu? Quero voltar todas as vezes aí que vocês me chamarem. Claro. De preferência uma vez por mês. Mentira. A gente Casa é sua. Obrigada. Gente, a gente podia marcar um dia Lucas e André. É verdade. Meu Deus. Meu Deus O do André céu. vai. E quem vai me defender bater. o lado do trabalhador nessa conversa? Claro que sou eu. Tá. Né? Eu te ajudo, cara. Obrigado, Lucas. Obrigado, Prazer Thiago. imenso Fiquei muito recebê-lo. feliz, viu? Fico muito feliz mesmo. Tá? E teremos outras oportunidades, com certeza. Obrigado. Grande Lucas. abraço a todos e todas. Desculpa, Não, Thiago. por favor, fique. Lucas, suas considerações finais. Pois é, eu só tenho muita gratidão por estar aqui no meio de gigantes do direito e nessa energia maravilhosa. Obrigado. Porque vocês sabem que eu tenho muito conhecimento no sentido de campo favorável ou não. Às vezes, quando o campo não está favorável, tem um ruído assim que a gente às vezes nem consegue falar. Não sei se vocês têm essa percepção. Sim. Gente, eu falei tanto, eu não sou de falar desse jeito, não, viu? Mas falei tanto que parecia que eu tava Mas a passarela dando foi. aula, né? Por conta muito bom. dessa sensação boa, dessa flexibilidade que vocês deixaram, dessa coisa boa que ficou. E eu fiquei, nossa, muito feliz, muito grato pelo convite. Contem comigo. Muito Estamos obrigado. juntos sempre, Muito viu? bom. Com certeza. Muito A obrigado. casa é sua. Obrigado. Isso aí, galera. Mais uma vez. Muito obrigado. Curta, compartilhe. Semana que vem estamos de volta. Valeu, gente.